No canto 8, Dante e Beatriz chegam ao terceiro céu, que é regido por Vênus, onde se encontram aquelas almas bem-aventuradas que em vida foram criaturas muito apaixonadas, né? Tiveram vários amores, tiveram vários romances, várias paixões, mas que se tornaram cristãs, né? Que creram em Jesus Cristo e se encontram no céu, se encontram nesse terceiro céu, né, do paraíso. E como tem acontecido à medida que Dante e Beatriz sobem, e aí eles estão nesse terceiro céu agora, que o Dante nem percebe como é que eles chegaram lá, mas chegaram, quando ele vê, eles já estão ali. É como se isso acontecesse assim de uma forma muito suave, né? À medida que eles sobem, o Dante frequentemente nos alerta, né? Nos chama a atenção para o fato de que a Beatriz está cada vez mais bonita, cada vez brilhando mais. Nesse terceiro céu, eles vão conversar também com algumas almas, inclusive com o Carlos Martel, que teria sido, né, rei ou imperador se ele tivesse vivido, mas ele morreu muito jovem e a alma se encontra ali. E ele tem algumas críticas a fazer ao seu irmão, né, que assumiu o poder e que o Dante coloca como alguém que não foi, né, um bom governante, ao contrário do que poderia ter sido esse irmão dele que faleceu novo, né, o Carlos, que está ali. E aí o Carlos Martel faz algumas considerações, né? O Dante coloca nos lábios dele, nesse final do canto oitavo, que é bem interessante, algumas considerações sobre a concessão de dons, né? De talentos que a natureza, né? Deus usa a natureza e concede aos seres humanos, né? Determinados talentos, determinadas capacidades, dons, vocação, enfim. E aí o Dante coloca nos lábios do Carlos Martel essas observações no final do canto 8, falando inclusive que o mundo não obedece muitas vezes àquelas inclinações naturais, daquelas capacidades que a natureza colocou em determinadas pessoas. E aí ele vai dizer, né, nesse final do canto oitavo, se o mundo, embaixo lá, pusesse a mente na que natura deu distribuição e a acompanhasse, boa seria a sua gente. Mas vós torceis para a religião um que nasceu para se cingir da espada, e tornais reis quem apto é para ser mão. E é o nosso rumo assim fora da estrada. Que aí ele coloca que o mundo muitas vezes vai perverter isso, né? A capacidade, o dom de uma determinada pessoa não é para aquilo, e aí o mundo concede a ela, né, aquela posição, aquela honraria muitas vezes que não é a capacidade dela. E aí eu fiquei pensando se não seria uma outra forma de Dante criticar a igreja enquanto instituição, que a gente já viu que ele faz várias críticas à igreja enquanto instituição, né? Não é uma crítica às doutrinas cristãs, porque ele era cristão, mas a igreja na sua atuação, né, nas suas figuras de autoridade principalmente. Então, se ele não estaria nesse trecho também fazendo uma crítica à igreja enquanto instituição, que muitas vezes eleva homens que não têm capacidade para estarem naquelas posições, né, de orientar outras pessoas, de serem dirigentes de almas, de serem orientadores de consciências, né? Muitas vezes até para aconselhar reis e tudo, como era muito comum nessa época, né? E muitas vezes essas pessoas vão ter, como ele diz, né, dom para a espada e não para o sermão. Aí eles continuam a viagem, chegam ao quarto céu, que é regido pelo Sol, e nesse quarto céu há um grande brilho, né, um brilho intenso, não fosse regido pelo Sol, mas Dante consegue discernir em todo aquele brilho o brilho da Beatriz. Ele faz mais uma alusão de que eles estão subindo e o brilho da Beatriz está aumentando. A beleza da Beatriz está crescendo. E ele consegue discernir, diferenciar o brilho dela de todo aquele brilho ao redor deles neste quarto céu, regido pelo Sol.
onde se encontram os doutores da igreja, onde se encontram aquelas almas que em vida se dedicaram ao estudo das coisas de Deus, os teólogos, né? Aqueles grandes homens da história da igreja que se dedicaram a isso, a estudar teologia, a estudar as coisas de Deus. E aí o Dante vai conversar com uma das almas que está cantando ali, que ele escuta o cântico, se aproxima e uma das almas o aborda, que é a alma de Tomás de Aquino. E aí o Tomás de Aquino se apresenta para Dante e começa a apresentar todos os outros que estão ao redor dele, que estão como que dançando, né? Num grupo de almas brilhantes, reluzentes ali. E aí ele apresenta Beda Venerável, ele apresenta o Paulo Osório, ele apresenta o Dionísio, ele apresenta o aquele do Boécio, né? De As Consolações da Filosofia. Ele vai apresentando as almas. E ele diz, quando ele vai apresentar a quinta luz, né? A quinta figura que está brilhando ali, que ele diz que é a mais brilhante e a mais bela, que é Salomão, né? Porque, como disse a minha irmã, né, Salomão foi sábio até quando pediu a Deus sabedoria, porque ele não pediu outra coisa, ele pediu sabedoria. Então, antes dele receber sabedoria, como disse a minha irmã certa vez, ele já foi sábio. E aí, segundo Tomás de Aquino, é a maior luz ali, nesse quarto céu, a luz de Salomão, né? É o que brilha mais ali dentro. E depois que ele apresenta cada um, né, ele vai falando um pouco sobre cada um, sobre Boécio, sobre o Salomão, sobre o Dionísio, sobre Paulo Osório, sobre o Beda Venerável, sobre vários. Aí eles continuam a circular, né, a fazer como que uma roda ali, continuar cantando e em todo aquele brilho. E Dante e Beatriz vão continuar a viagem e a gente chega no próximo ao canto 12. No próximo.